Bem-vindo ao seu canal, Relatos da Alma. Hoje vamos contar a força do perdão. Conheça uma história que pode ser a sua ou a de alguém próximo. É a história de uma família que, como tantas outras, se viu separada pelo orgulho, mal-entendidos e influências externas. Hoje quero te contar como, apesar de tudo, encontraram o caminho de volta, graças a algo tão simples e poderoso como o perdão. Porque o perdão não é esquecer, é voltar a amar. Vou detalhar os processos que viveram em suas vidas, como buscaram a forma de resolver tudo e como família, conseguiram. Tudo começou há muitos anos. Laura era uma mulher linda e dedicada, cheia de sonhos. Casou-se com Miguel, um homem trabalhador e sério. Juntos tiveram uma filha, Lucia. De fora, pareciam a família perfeita. Mas o interior de uma casa pode esconder mais do que os olhos veem. Laura e Miguel sempre desejaram ter uma família unida, mas nunca conseguiram. Não sabiam como. Às vezes, o orgulho e o medo de falhar podem destruir até mesmo o que mais desejamos. Miguel cresceu sozinho, criado por uma tia mais velha que nunca lhe mostrou afeto. Era um homem silencioso, que evitava as emoções. Laura, por sua vez, cresceu em uma família onde os gestos de amor eram escassos. Ambos queriam o mesmo, um lar cheio de amor. Mas nenhum sabia como construí-lo. O distanciamento. E assim, começaram a tomar caminhos separados. No início, eram pequenas coisas. Silêncios incômodos, discussões por coisas sem importância. Mas, com o tempo, os mal-entendidos foram crescendo. As palavras não ditas se acumulavam, e a confiança se erodia lentamente. O orgulho e a falta de comunicação separaram Laura e Miguel. Ela ansiava por conexão e afeto, que ele não sabia como oferecê-los. No fundo, ambos desejavam o mesmo, um lar cheio de amor, algo que nunca viveram na infância. As influências externas não ajudaram. Laura, cheia de inseguranças, começou a ouvir os comentários de quem só queria alimentar suas dúvidas. Miguel já não te valoriza, há homens lá fora que te valorizariam mais, diziam. E Miguel, por sua vez, ouvia conselhos de colegas de trabalho que lhe diziam: Miguel, as mulheres sempre fazem drama. O melhor é se manter firme. Não deixe que te manipulem, não ceda, se manter firme é o correto. Finalmente, o inevitável aconteceu. Eles se separaram. Não houve grandes explosões, nem gritos nas ruas. Apenas um silêncio pesado e o lento afastamento. Enquanto isso, Lucia, que tinha apenas 10 anos na época, ficou sob os cuidados de Laura. Miguel se distanciou ainda mais. Era mais fácil para ele. A distância física parecia mais suportável do que a emocional. O divórcio. Chegou o dia em que Laura e Miguel se encontraram em uma sala de espera de um tribunal para assinar os papéis do divórcio. Não trocaram palavras, nem olhares, sabiam que estavam ali, mas não tinham ideia do que os levou a esse ponto. Ambos se perguntavam: o que acontecerá depois da assinatura? Como recomeçar suas vidas? Por suas mentes passava Lucia, a pequena menina de 10 anos, que esperaram com tanta expectativa e com quem sonharam formar uma família feliz e estável, mas não souberam como realizar esse sonho. Eles desejavam uma família unida, mas nunca souberam como consegui-la. A falta de afeto e as palavras não ditas os destruíram. Não entendem o impacto de suas ações em sua filha, apenas pensam em suas próprias dores. As consequências da separação. Os anos passaram. Laura dedicou sua vida a criar Lucia. Esforçou-se, trabalhou, renunciou a si mesma. Não procurou recomeçar sua vida, não porque não quisesse, mas porque sentia que sua única prioridade era sua filha. Mas Lucia cresceu e, com o tempo, começou a se deixar influenciar pelas amizades. Amizades que lhe ensinaram o valor do superficial, o dinheiro, as aparências, o sucesso rápido. Laura, apesar de ter sacrificado tanto, ficou cada vez mais sozinha. Lucia mal passava tempo em casa, sempre ocupada, sempre com pressa. Embora Laura não dissesse, seu coração se partia um pouco mais a cada dia.
Mas a tristeza de Laura não era a única história. Miguel, que passou anos vivendo sozinho, também sofria em silêncio. Não tinha muitos amigos, e o distanciamento de sua filha o feria mais do que jamais admitiria. Ambos, em suas respectivas vidas, sentiam falta do que nunca tiveram completamente, uma família. Mas o orgulho e os anos de silêncio os mantinham separados. Lucia, por sua vez, também não estava satisfeita. Rodeada de amigos que valorizavam coisas superficiais, começou a se sentir vazia. Pouco a pouco, as lembranças de sua mãe e seu pai, dos momentos em família, a alcançaram. Era como se algo dentro dela soubesse que havia cometido um erro. Mas o ego às vezes é um inimigo poderoso, e admitir os nossos erros não é fácil. Lucia, sem perceber, havia sido arrastada para um mundo de superficialidade. Havia esquecido os sacrifícios dos seus pais e distanciava-se cada vez mais. O despertar emocional. A mudança em Lucia foi surpreendente. Uma noite, depois de uma longa jornada de estudos e diversão com os amigos, recebeu uma mensagem de texto da sua mãe: "Eu sinto a sua falta, filha." Essa simples mensagem a desarmou. Lucia não havia pensado no que a sua mãe sentia há muito tempo. Sempre estivera ocupada demais, centrada em si. Mas naquela noite, tudo mudou. Decidiu que era o momento de conversar. Sabia que não seria fácil, mas havia algo no seu coração que lhe dizia que era o correto. No dia seguinte, Lucia foi ver o seu pai. Fazia meses que não o via. Quando o encontrou, sentado sozinho no seu pequeno e triste apartamento, no qual a sua única companhia era um cachorro que um dia encontrou na rua, algo dentro dela se quebrou. As palavras saíram da sua boca antes que pudesse controlá-las. "Papai, desculpe-me. Não te visitei, não estive para você nem para a mamãe." Naquele momento, nenhum dos três tinha consciência da bravura de Lucia para mudar as coisas e não deixar passar mais o tempo. Miguel, surpreso, não teve tempo de reagir, olhou para ela com olhos que diziam mais do que qualquer palavra. Não precisava ouvir desculpas, nunca as pediu. Sabia que também havia falhado. Sempre soube que havia fracassado como pai e como esposo, mas nunca soube como remediar, nunca encontrou a coragem para parar a situação que a cada dia os afastava mais como família. Miguel não era um homem de muitas palavras, mas naquele momento, não era necessário. Lucia sabia que o perdão havia começado a curar aquelas velhas feridas. Ainda existia a possibilidade de sucesso para encontrar a forma de ser uma família feliz. Nenhum dos três podia imaginar o que o futuro e a determinação provocariam nas suas vidas. O resultado seria tão forte que não teriam a oportunidade de sentir falta do tempo perdido. O reencontro familiar. Lucia, ao se conscientizar da condição dos seus dois pais, tinha claro que a mudança havia começado. Depois daquele encontro, Lucia sabia o que deveria fazer. Tinha que reunir os seus pais. Tinha que tentar devolver-lhes o que nunca tiveram. Cada um dos seus esforços tinha o máximo valor, pois em cada mínimo detalhe depositava toda a sua esperança e coragem para começar uma nova vida de alegrias e memórias. Portanto, organizou um jantar. Foi algo simples, nada elaborado. O importante era que estivessem os três, juntos, pela primeira vez em anos. Naquela noite, ao redor da mesa, a tensão entre os três era visível, os silêncios eram longos. Era muito difícil entre cada conversa que tentava se desenvolver obter respostas além de um sim, não, talvez ou um movimento de ombros. Laura e Miguel se olhavam, mas não sabiam como começar. Mas Lucia, decidida, tomou a palavra mais uma vez. "Lucia, sei que todos nós cometemos erros. Mãe, pai, quero que voltemos a ser uma família. Que comecemos a nos comunicar, a nos conhecer e a criar memórias como família, as quais vamos desfrutar ao longo dos anos. Nós precisamos uns dos outros. Senti falta de vocês, e sei que vocês também se sentem assim." Laura, chorando sem perceber o motivo, não pôde fazer nada além de acenar. Sempre desejou o mesmo. E Miguel, com os olhos cheios de lágrimas, não pôde fazer nada além de compreender, pela primeira vez em muito tempo, mostrando um sorriso tímido.
Não era fácil para ele, mas sabia que Lucia tinha razão, tinham a obrigação de lutar juntos, deviam isso reciprocamente. Ele havia sido orgulhoso demais, distante demais. Laura, por sua parte, não sabia como comunicar o que sentia. Mas ali, naquela mesa, o perdão começou a brotar entre os três. Aquela maravilhosa noite terminou com um abraço lindo e sincero entre todos, o que mais poderiam pedir às suas almas do que preencher o vazio formado minuto a minuto após tantos anos. Na semana seguinte, no jantar que haviam combinado, risadas ouviram-se de todos, a felicidade que faltou por tanto tempo naquela mesma mesa os acompanhou, e era possível sentir um ambiente relaxado, alegre, em algumas ocasiões, de cumplicidade familiar. No mesmo encontro, os três falaram sobre o que gostariam de alcançar e do que precisavam uns dos outros, se entenderam, começaram a se conhecer e disseram o que nunca puderam explicar. A atmosfera de cada um começou a mudar, os seus rostos mostravam tranquilidade, e o vazio em cada um começou a se preencher de paz, uma sensação que há muito tempo foram incapazes de desfrutar. Sempre que tinham a oportunidade, passavam o tempo juntos. Tanto Laura quanto Miguel tiveram a bênção de desfrutar de novas experiências na vida de Lucia como família, que, mesmo não sendo mais um casal, continuavam a ter o título de família graças ao laço que os unia. Lucia. Viram a sua filha se apaixonar, avançar na sua vida profissional, casar-se, ter o seu primeiro neto, e desfrutaram das suas contribuições como avós. Um dia, após os anos, na sua nova situação de melhores amigos, deram graças por terem a família que sempre desejavam. Já ao longo do tempo, quando chegou o momento de partir na companhia da sua família, tiveram a oportunidade de agradecer e sorrir por ter a melhor família. Às vezes, não se trata de grandes gestos ou palavras elaboradas. O perdão pode começar com um simples "sinto muito", ou com o desejo sincero de recomeçar. Essa família, despedaçada pelo orgulho e pelos mal-entendidos, decidiu que o amor era mais forte do que qualquer ferida do passado. Laura, Miguel e Lucia não se tornaram uma família perfeita da noite para o dia. Mas aquele jantar foi o primeiro passo em direção a algo melhor. O primeiro passo rumo a uma família que, embora imperfeita, decidiu enfrentar o futuro unida. Porque, no final, o perdão não é esquecer. É lembrar, mas escolher seguir. E essa família escolheu seguir em frente. Juntos. Se este relato tocou a sua alma, convido você a refletir sobre o poder do perdão na sua própria vida. Queremos saber a sua opinião. Você acha que foi correto se unir apesar de todos os anos que se passaram? O que você teria feito? Inscreva-se e compartilhe nas suas redes sociais a Relatos da Alma para mais histórias que nos convidam a perdoar, amar e crescer. Também nos procure nas suas redes sociais, onde realizaremos pesquisas e mais. Esperamos-te para um próximo relato.